Fala galera, beleza? Bom dia e boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Glauco, sou professor de História e a gente está aqui hoje para falar de um tema extremamente interessante que é a Guerra Fria. A Guerra Fria é um assunto bastante interessante para a gente por dois motivos, né? O primeiro é que a partir do entendimento dele a gente consegue entender melhor alguns movimentos do nosso período do tempo presente, tanto do que acontece no Brasil quanto do que acontece em outros países. Esse é um dos primeiros fatores. E o segundo é que, devido a essa relevância do assunto, ele costuma ser bastante cobrado nos processos seletivos, tanto de vestibular quanto de concurso público em que cai história. Então é por isso que a gente precisa dar uma atenção boa a esse tema que é a Guerra Fria, né? Para fazer isso, hoje a gente tem o desafio de abordar esse assunto ligando ele a outros tópicos, né, que estão diretamente indiretamente ligados a ele, mas que eu destaco como esses que vocês estão vendo aí no slide, né, que é o processo de descolonização da Ásia e da África. Para quem viu o vídeo de imperialismo, para quem viu o vídeo sobre o período entre guerras, sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazifascismo, enfim, o termo imperialismo não é uma coisa atípica, não é uma coisa que vocês não ouviram falar, muito até pelo contrário. A gente falou bastante do imperialismo, do neocolonialismo, né, do retorno de maneira mais efetiva das sociedades das potências europeias e ocidentais aos continentes africanos e asiáticos no século XIX. E quando a gente falou disso, a gente destacou que essa dominação no século XIX ela só chegou ao fim no século XX. E esse século XX que chega ao fim é justamente 1947 a 1975, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, em que a gente tem uma perda do poder hegemônico da Europa e, consequentemente, isso se reflete na diminuição do seu controle sobre as suas colônias na Ásia e na África, e isso acaba permitindo que os países dessas regiões consigam se descolonizar ou consigam se emancipar politicamente. É importante pensar também que as ações das potências, a perda de poder e hegemonia da Europa, ela acontece no período em que há a ascensão de duas novas superpotências, que são os Estados Unidos e a União Soviética. Aliás, são os Estados Unidos e a União Soviética que travam o que a gente chama de Guerra Fria. Por isso, as ações dos Estados Unidos e da União Soviética no mundo, dentro desse período pós-Segunda Guerra Mundial, acaba refletindo em diversos conflitos em outras regiões, como, por exemplo, no Oriente Médio. A gente hoje em dia escuta, sabe, ouve falar do Oriente Médio como uma região de bastante conflitos, de bastante violência, e muitos desses problemas estão ligados ao que aconteceu desde o período da Guerra Fria. Por isso a Guerra Fria é bastante importante. Foram, em muitos casos, ações dos Estados Unidos e da União Soviética nesta região que acabaram fazendo com que conflitos surgissem e que conflitos não fossem solucionados, de modo que ainda há questões, há pontos a melhorar nessas regiões. E isso fica muito claro quando a gente ouve falar sobre termos como terrorismo e coisa do tipo, ataque aos Estados Unidos, ódio às superpotências do Ocidente. Além disso, a gente também, como começou a falar de Guerra Fria, também vai falar em dado momento sobre o fim da Guerra Fria, né? A maneira que a Guerra Fria chegou ao fim. Tudo na vida tem um início, tudo na vida tem um meio e tudo na vida tem um final. Com a Guerra Fria não é diferente. A gente vai abordar o início da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, como ela se desenrola, tendo visto que ela não foi um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas sim um conflito indireto. Esse choque, esse embate aconteceu de maneira direta em outras regiões. E essas outras regiões a gente vai ver muito na Ásia, na África e no Oriente Médio, um pouco do impacto dessas relações. Mas o fato é que há um fim para a Guerra Fria. E a Guerra Fria chega ao fim no início da década de 90, entre os anos de 1989 a 1991, que são períodos que têm alguns acontecimentos importantes para o fim da Guerra Fria, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Mas um outro ponto interessante que nos surge a partir de então, e que em alguns casos costuma ser recentemente bastante cobrado nos certames, nos processos seletivos, é o que acontece depois da Guerra Fria? Como fica a estrutura do mundo? Como fica a organização do mundo? Surge, nesse caso, o que a gente chama de uma nova ordem mundial. E a gente vai abordar o assunto da nova ordem mundial, que começa a surgir a partir de 1991, só para dar um ênfase para vocês do que acontece após a Guerra Fria e de que maneira o mundo passa a se organizar a partir de então, com base em que elementos, em que tipo de estruturas, beleza? Esse é um pouco do nosso cronograma para a nossa conversa hoje. Então a gente vai abordar a Guerra Fria, vai abordar alguns acontecimentos indiretos ligados à Guerra Fria, vai abordar também o seu final e o que acontece com o mundo após
o fim do embate indireto entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. De certa forma, entre a disputa de ideologias envolvendo o que a gente chama de capitalismo e o que a gente chama de comunismo e de socialismo. É claro, estou ciente de que recentemente esses termos têm sido bastante difundidos nas redes sociais, no próprio noticiário, na televisão e principalmente na internet. É preciso entender que esses termos são construções históricas e, como construções históricas, eles precisam, em muitos casos, serem entendidos com base nos seus acontecimentos dentro do período em que eles estão inseridos. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. A nossa conversa hoje, ela objetiva trabalhar conceitos e ideias de capitalismo dos Estados Unidos ou do comunismo, socialismo da União Soviética dentro do contexto da Guerra Fria, beleza? E para começar, nada mais interessante do que ir logo para o conceito de Guerra Fria, né? Quando a gente fala do começo da Guerra Fria. E o conceito de Guerra Fria que nós temos é que a Guerra Fria consistiu no antagonismo de dois blocos, cada um liderado por uma potência mundial, os Estados Unidos ou a União Soviética. Ela, a Guerra Fria, começou depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1984 a 1945, e se caracterizou por conflitos indiretos entre as forças hegemônicas. Que forças hegemônicas são essas? Estados Unidos e a União Soviética. E esses conflitos indiretos se manifestaram por meio de embates ideológicos, embates espaciais, embates armamentistas e embates econômicos. Repare que existem várias maneiras de perceber como a Guerra Fria se manifestou. Em muitos casos, por se tratar de um conflito direto, por não ser uma guerra como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria se deu muito no discurso, muito no gogó, muito no você é só papo. Essa ideia de que você é só papo, os americanos são só papos, os soviéticos são só papos, foi muito do que no sentido de ameaça que guiou o período da Guerra Fria. Era um conflito em que você, em muitos casos, precisava só mostrar para o inimigo em que você era poderoso. A questão da corrida armamentista, por exemplo, que a gente vai ver com calma, fez com que Estados Unidos e União Soviética tivessem capacidade para destruir o mundo mais de 100 vezes. Mas isso nunca foi executado na prática, porque se uma vez você destruísse o mundo, tudo chegaria ao fim. Mas você precisava construir um discurso, uma ideologia, uma propaganda, por meio da qual você deveria dizer para o seu inimigo, para o seu adversário o seguinte: olha, irmão, se eu quiser eu te detono, e te detono numa capacidade muito maior do que você pode me detonar. Esta é a ideia do conflito indireto. Esta é a ideia da disputa de ideologia entre os dois países, beleza? Nesse caso, entre os dois blocos. Como a gente disse, em muitos casos, essas diferenças ideológicas entre os dois blocos se refletiram em propostas políticas, econômicas e sociais diferentes. Vamos analisar o que são, por exemplo, essas propostas econômicas. Elas podem ser resumidas em dois aspectos. No plano Marshall, que foi liderado pelos Estados Unidos, ou seja, pelo bloco capitalista, e no Comecon, Conselho de Ajuda Econômica Mútua, liderado pela União Soviética, ou seja, comunista socialista. Os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, um grande pacote econômico que ajudava aos países que necessitavam de investimento financeiro e tivessem seus regimes políticos aprovados por eles. Olha, o que a gente está dizendo é o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, muitos países, como Alemanha, Inglaterra, França, Coreia do Sul, Japão, esses países que tinham saído da Segunda Guerra Mundial, embora em alguns casos vitoriosos, embora em outros casos derrotados, o fato é que eles saíram com dificuldades econômicas. E como você se recupera de uma dificuldade econômica? Com ajuda. E essa ajuda tem que vir de fora, vir do exterior. E ela veio do exterior dentro do jogo da Guerra Fria, em que para os Estados Unidos era interessante investir capital em outros países, mas desde que esses países estivessem, digamos assim, alinhados com o seu pensamento, ou seja, alinhados com a sua ideologia. Então, os seus regimes políticos desses países precisavam ser democráticos, repúblicas em muitos casos, ou monarquias constitucionais, mas que principalmente não permitissem a introdução das ideologias comunistas ou do Estado comunista. Beleza? Então, isso acontece. E o Plano Marshall é um pouco utilizado para isso, para garantir que esses países se alinhassem politicamente, se alinhassem até militarmente aos Estados Unidos e dissessem assim: olha, galera, a gente está do seu lado. E para estar do seu lado, os Estados Unidos davam dinheiro para garantir que aquilo funcionasse, beleza? Só que não foram só os Estados Unidos que pensaram nisso. Como contrapartida, a União Soviética, ao lado das democracias populares, que eram como eram chamadas muitas das repúblicas socialistas, como Ucrânia, Hungria, ela criou o Comecon, que seria o Conselho de Ajuda Econômica Mútua, em 1949. Só uma observação, o Plano Marshall é de 1947. E qual era o objetivo do Comecon criado em 1949? O Comecon foi criado para estimular e financiar a cooperação econômica
e tecnológica dos países comunistas e elaborar planos conjuntos de desenvolvimento. Na prática, galera, era o seguinte: estou criando uma maneira de mostrar para os países comunistas que eles podem ficar ao meu lado, União Soviética, e que eu vou ajudar que eles se desenvolvam. Cuba foi um país na América Latina que recebeu ajuda por meio desse tipo de estrutura. A China, durante um tempo, também recebeu. São países fora do continente europeu. A ideia era mostrar, dentro dessa disputa indireta com os Estados Unidos, que, olha, é factível, é possível ter uma estrutura econômica que dê resultado positivo, beleza? E assim, a disputa ideológica ela se deu dentro dessa questão econômica. Mas a gente não pode ficar preso entre a questão econômica. Como é uma guerra, a questão militar, a questão da ameaça bélica é muito importante. E dentro desse contexto, os Estados Unidos buscaram formar pactos militares contra o que ficou conhecido como Cortina de Ferro. O que era a Cortina de Ferro? As alianças dos países soviéticos. Um desses pactos militares, que existe até hoje, é o chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Reparem no mapa que tudo que está de azul são os países alinhados aos Estados Unidos e que, de certa forma, fazem parte da OTAN. Reparem que a Cortina de Ferro é a parte em vermelho, que, na verdade, era uma resposta da União Soviética que foi dada por meio da criação do Pacto de Varsóvia, formado basicamente pelo que eles chamam de democracias populares do leste da Europa Oriental ou do leste da Europa, que era liderado pela União Soviética. Reparem no mapa que você tem uma parte em azul, inclusive perto da parte em vermelho, em que mostra os países alinhados com os Estados Unidos com o capitalismo. Enquanto você tem os países em vermelho, região em vermelha, que são os países alinhados com a União Soviética. Nesses casos, você percebe que há, de certa forma, digamos assim, cerco por parte dos países capitalistas ou por parte dos Estados Unidos, no que a gente chama dos países da Cortina de Ferro. Repare que você está só cercando, você não necessariamente está atacando, mas se precisar atacar com esse cerco todo, vai ficar difícil para os caras se segurarem, certo? Então a ideia era você mostrar uma espécie de ameaça. É como se você estivesse numa luta em que você está cercado pelo seu inimigo. De certa forma, esses pactos militares buscavam cercar os inimigos. A União Soviética, por exemplo, quando ela conseguiu inserir ali na região de azul, que fica Cuba, se a gente olhar na partezinha do mapa, vai ser... Tá vendo aquela partezinha ali embaixo que tem um pontinho azul e depois uma monte de parte branca? Mais ou menos ali fica Cuba. E que a União Soviética conseguiu fazer aliança com Cuba, ela conseguiu implantar em Cuba alguns mísseis que gerou um episódio chamado como Crise do Mísseis, que foi na década de 60. As crises do mísseis foram uma grande ameaça para os Estados Unidos, por quê? Assim, Cuba estava sendo um polo militar muito forte para a União Soviética e muito perto do território americano. Ou seja, era uma possível região de onde poderia partir um ataque contra os Estados Unidos. Repare que a OTAN, de uma maneira geral, ela permite cercar a União Soviética de maneira muito próxima e muito efetiva. Cuba, ainda que não seja um conjunto de países, assim, apenas um país, permitiu que a União Soviética ameaçasse de maneira muito enfática os Estados Unidos. Por quê? Pela proximidade geográfica que Cuba tem do território norte-americano. Então, assim, os Estados Unidos se sentiram ameaçados em dado período, a União Soviética também se sentiu ameaçada em dado período por esses pactos militares, beleza? Mas a gente não fica restrito apenas a tudo isso. Uma grande guerra de propaganda também foi utilizada. Na verdade, a ideologia defendida por cada um de seus blocos, seja o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos ou o bloco comunista liderado pela União Soviética, passou a ser objeto de uma verdadeira guerra de propaganda, como forma de engrandecer os seus feitos, ou seja, as suas conquistas, e esconder os seus defeitos. Porque por mais bonito que possa parecer, essas regiões têm grandes defeitos. Em relação aos feitos, isso fica muito visto em relação às conquistas, fica muito visto no destaque que eles davam aos êxitos nas corridas armamentistas e espaciais. Se a gente pensar especificamente na corrida espacial, na corrida armamentista, a gente tem que lembrar de uma coisa chamada armas nucleares. A gente falou no final da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos tinham encerrado a sua participação na Segunda Guerra Mundial soltando bombas nucleares no Japão. A gente também falou que essas bombas nucleares jogadas no Japão, elas tinham objetivos de, além, é claro, de provocar a rendição imediata do Japão no conflito mundial, como aconteceu, de mostrar para o mundo que os Estados Unidos eram uma grande potência mundial. De fato, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem com uma posição de muita superioridade. Por quê? Porque o desvio de armas nucleares por parte dos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial os colocou em posição de superioridade em relação às demais nações do planeta Terra. Todavia, contudo, entretanto, porém, também fez com que outros países corressem para se igualar
na questão da força bélica. Tanto que em 1949 os soviéticos declararam ter alcançado a tecnologia para o desenvolvimento desse tipo de armamento, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética chegavam na Segunda Guerra Mundial com a capacidade de desenvolver armas nucleares, o que significava na prática que a explosão que os Estados Unidos provocaram na cidade de Hiroshima e Nagasaki agora poderiam ser provocadas de maneira muito mais potente, não só em algumas cidades e alguns países, mas sim em todo um país, ou mesmo em toda uma parte do planeta. Então, assim, os Estados Unidos e a União Soviética estavam dizendo na corrida armamentista o seguinte: olha, irmão, se você me perturbar, eu taco uma bomba dessa em você, eu taco várias bombas dessas em você. Sabe por quê? Porque eu não só agora sei como fazer uma delas, como eu sei como fazer várias dessas armas. E eu consigo fazer se eu quiser. E eu quero fazer, e eu estou fazendo, e eu vou fazer. E dessa maneira, os Estados Unidos e a União Soviética executaram ações que serviram para mostrar ao mundo que era preciso tomar cuidado com eles. Mas não foi só a corrida armamentista que chamou a atenção nesse período. Um outro tipo de corrida chamou muito a atenção, que foi a corrida espacial. Porque em 1957, os soviéticos demonstravam seu desenvolvimento tecnológico criando e enviando ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Satélite, galera, é basicamente um objeto voador que fica ao redor da Terra girando e fica coletando informações sobre o planeta. Em 1968, diante do olhar espantado das descrenças de alguns, os americanos deram resposta divulgando imagens de um cara chamado Neil Armstrong, que era um astronauta, em que ele fincava a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Repare, a corrida espacial ela tem um aspecto de mostrar a minha tecnologia melhor que a sua, mas ela também mostra, eu agora consigo do espaço te olhar, porque os satélites são isso, os satélites são estruturas criadas para você poder controlar ações dentro da Terra, à distância. E assim, a corrida espacial, no contexto da Guerra Fria, ela foi extremamente importante para isso, porque agora ela permitia você, de fora do planeta Terra, atacar o próprio planeta Terra por meio de ordens enviadas por satélites. Então, assim, foi uma estrutura de você demonstrar o seu poder tecnológico, demonstrar o seu poder também armamentista e também demonstrar um outro poder muito interessante, que é o poder da espionagem. Aliás, a espionagem é muito interessante porque a Guerra Fria também originou a criação de poderosos órgãos de espionagem que atuavam no mundo inteiro. Os órgãos de espionagem dos Estados Unidos mais famosos são a CIA, Central de Inteligência Americana, da União Soviética, a famosa KGB, que era um grupo, que era uma entidade que formava espiões poderosos do mundo inteiro. A gente vê muito, mas muito mesmo isso no cinema. Filmes de espionagem de longa data, como o mais famoso deles, 007, mas a gente pode ver filmes como Kingsman, próprio Missão Impossível. São filmes que tocam muito nesses assuntos de espionagem, de você utilizar agentes infiltrados em outros países e tudo mais. E assim, tanto a CIA quanto a KGB, na verdade, eram instituições criadas, especializadas para isso. E qual a graça da espionagem? A graça da espionagem é você conseguir informações sobre o seu inimigo. Era uma forma de você colocar agentes infiltrados em território inimigo para você conseguir informações que ajudassem você a derrotá-lo no futuro. Então, assim, a Guerra Fria ela criou essa questão de espionagem na prática como uma tática do conflito de guerra, mas ela também acabou, dentro da lógica de propaganda, criando instrumentos que permitiram a gente pensar, enfim, e ver essa questão da espionagem de vários formatos. A ideia, basicamente, era de você ter agentes infiltrados dentro do seu inimigo. E isso acabou acontecendo e levantando suspeitas muito interessantes, como, por exemplo, nos Estados Unidos, internamente, os primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial foram de grande agitação para os países envolvidos na Guerra Fria, seja a União Soviética e seja os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, um senador chamado Joseph McCarthy, republicano, se destacou a falar publicamente sobre este risco e, na prática, criaram grande tensão resultante em perseguições contra cidadãos norte-americanos acusados de comunismo. Esse movimento ficou conhecido como macartismo. Na verdade, galera, foi uma grande digamos assim, teoria de conspiração que esse senador republicano criou, no seguinte sentido: olha, existem comunistas infiltrados nos Estados Unidos. De certa forma, é claro que dentro dos Estados Unidos haviam pessoas que eram simpáticas, havia pessoas que eram simpáticas ao comunismo. O pensamento diferenciado dentro de uma sociedade é parte do processo, é válido. Na verdade, você não precisa pensar igual em todo momento, você pode pensar de maneira diferenciada. Isso aconteceu nos Estados Unidos, como também aconteceu na União Soviética. A questão é a maneira como se lida com isso. E nos Estados Unidos, na década de 50 especificamente, principalmente no período que o McCarthy tinha grande palanque para falar, isso gerou grandes tensões que se refletiram no que a gente ficou conhecido como macartismo, beleza? Que nada mais era que perseguições, maneiras em que você perseguia as pessoas por elas pensarem um pouco diferente ou por elas não serem tão, digamos assim, rígidas na defesa dos seus ideais. Na União Soviética, você também teve agitações internas interessantes. Por exemplo, em 1953,
a estrutura do mundo comunista foi abalada pela morte do Stalin. Joseph Stalin era o líder da União Soviética desde da década de 20, se não me engano, 1927, quando Lenin faleceu e Stalin assumiu o poder do Partido Comunista como secretário-geral. E assim, Stalin foi o homem que ajudou a derrotar Hitler, um homem extremamente poderoso. Em torno dele desenvolveu um grande culto à sua imagem, mas como homem ele veio a falecer. E a morte de Stalin aconteceu em 1953. Em 1956, Khrushchev, escolhido para substituir Stalin, chocou o mundo comunista ao revelar grandes atrocidades que eram cometidas por ele e, consequentemente, mostrar, de certa forma, algumas rachaduras no mundo comunista. Repare que isso é interessante para a gente pensar, porque mostra um pouco desse questionamento, né, do que você tinha em relação ao comunismo, um questionamento até interno em relação ao comunismo. Mas, claro, isso não se, digamos assim, se mantinha de forma majoritária entre os comunistas. A visão era de defesa do comunismo e tudo mais. Só que não foi só nos Estados Unidos e na União Soviética que a gente tinha reflexo da Guerra Fria. Não, na Europa, de maneira geral, a gente tinha reflexo sobre as zonas de influência, em que a parte oriental era uma zona de influência da União Soviética, em que a parte ocidental era uma zona de influência dos Estados Unidos e das potências capitalistas, como a Inglaterra, como a França. Isso fica muito, muito, muito claro quando a gente pensa numa coisa chamada Muro de Berlim. A gente vai ver depois que o Muro de Berlim foi extremamente importante para a gente pensar o fim da Guerra Fria. É uma estrutura erguida, de fato, uma estrutura erguida de cimento e tijolos pelos comunistas na região de Berlim. Por que em Berlim? Porque a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em zonas de influência. Na verdade, foram 4 zonas de influência, que seriam lideradas pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Com a Guerra Fria, essas zonas de influência se tornaram praticamente em duas. Uma zona de influência capitalista e uma zona de influência socialista. Na Europa, assim, isso significou o fato mais marcante internamente, a divisão da Alemanha em 2 zonas de influência, separadas pelo Muro de Berlim, e que eram as zonas da República Federal da Alemanha, também chamada de Alemanha Ocidental, capitalista, e a República Democrática Alemã, também chamada de Alemanha Oriental, comunista. Na prática, galera, esse muro foi erguido pelos comunistas para impedir a passagem da galera que morava na República Oriental para a República Ocidental. Só que ele significou um símbolo da divisão que existia no mundo naquele período, que era uma divisão em que o mundo estava dividido entre 2 blocos de ideologia. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, do outro, o bloco comunista e socialista, liderado pela União Soviética. O Muro de Berlim simbolicamente representava essa divisão, em que você tinha uma dificuldade de diálogo entre 2 setores, entre 2 regiões do mundo, entre 2 países do mundo, entendam como quiser. O Muro de Berlim tem essa capacidade, tem essa peculiaridade, tá bom? Só que assim, nem todo mundo tinha que ser ou capitalista ou socialista. Existiam movimentos que questionavam isso. Ademais, o capitalismo e o comunismo, enquanto ideologia, foram objeto de contestação ao longo dos anos por diversas forças. Só que em 1968, especificamente, elas se manifestaram da seguinte forma: pelo movimento feminista, pela luta dos direitos civis, pelo maio de 1968 em Paris e pelo movimento pacifista hippie. Esses são 4 dos movimentos mais fortes desse período para questionar, digamos assim, essa dicotomia entre comunismo e socialismo. Porque, assim, de certa forma, galera, o que a gente tem aqui, o que a gente tem nesse processo não é, digamos assim, uma ideia de que todo mundo gostava de um ou gostava de outro. Na verdade, existiam pessoas que tentavam pensar um pouco diferente do que era proposto. Por exemplo, o movimento feminista tinha como contestação o seguinte fato: a mulher não tem lugar nesse mundo. Como assim? Tanto no mundo capitalista como no mundo socialista, havia a predominância de uma sociedade patriarcal, ou seja, em que o homem é o líder, em que o homem é quem provém, em que o homem tem o poder econômico, enquanto cabia à mulher uma posição subalterna de exploração. O movimento feminista questionava justamente isso. Se são as mulheres que dão os filhos, que cuidam do lar, que muitas vezes trabalham fora de casa, ainda têm que chegar em casa e cuidar das suas casas, que muitas mulheres que naquele momento já viviam sozinhas, já viviam sem necessariamente estarem casadas, como a gente pode imaginar que existia. Se são essas mulheres que de certa forma ajudam a ditar o mundo, elas precisam ter um lugar nesse mundo, um lugar de destaque. Então, esse lugar de destaque, ele acaba sendo reivindicado pelo movimento feminista, que começa a ganhar força na década de 60. Até hoje em dia, o movimento feminista, principalmente hoje em dia, no século XXI, ganha cada vez mais força para destacar pontos básicos de que mulheres e homens precisam partir do mesmo ponto de que eles têm direitos iguais. A Constituição brasileira, ela trata com essa ideia de que os homens e mulheres têm direitos iguais. O movimento feminista, na década de 60, foi um dos movimentos que questionou este ponto, beleza? Que destacou este ponto.
Outro ponto interessante é a luta pelo direito civil nos Estados Unidos. E aí a imagem que está aí é interessante, porque você tem duas personalidades extremamente importantes nessa luta, que são o boxeador mais alto Muhammad Ali, também chamado, cujo nome de batismo foi Cassius Clay, mas que depois se converteu à religião islâmica e ficou conhecido como Muhammad Ali, e o pastor evangélico Martin Luther King. Basicamente, essa galera lutava pela seguinte coisa nos Estados Unidos: olha, a segregação racial envolvendo os negros e brancos está extremamente horrível para a sobrevivência dos negros dos Estados Unidos. É preciso que haja garantia dos direitos civis para os negros. E quando a gente fala garantia dos direitos civis, a gente está falando de uma coisa muito básica. Os negros têm que poder utilizar os mesmos bebedouros que os brancos, pegar os mesmos ônibus, têm que ter direito aos mesmos sistemas de justiça, às mesmas escolas, ou seja, aos mesmos hospitais. Não é possível diferenciar com base só na cor de pele. Isso na década de 60 dos Estados Unidos. Olha só, a gente tem os Estados Unidos abolindo a escravidão, ou terminando com a sua escravidão no século XIX, um episódio conhecido como Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil Norte-Americana, tá bom? A gente tem isso acontecendo, mas isso não eliminou a segregação, a diferenciação racial, ou, se puder resumir numa palavra só, o racismo. Isso não foi eliminado, muito pelo contrário. Isso continua. Tanto que no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem nos Estados Unidos em 1968? Tem o Martin Luther King destacando: eu tenho um sonho em que homens brancos, em que crianças brancas e crianças negras possam brincar juntas, possam viver juntos, possam ser felizes. Basicamente, esse é o discurso do pastor Martin Luther King. E isso acaba se corroborando na década de 60. Mas é preciso pensar que mais de 100 anos depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, os americanos eles estão lutando por igualdade entre brancos e negros. Beleza? Outros momentos importantes para isso é o maio de 1968 e o movimento pacifista hippie, que eu vou resumir basicamente num conceito que basicamente a galera que discutia, galera, e questionava justamente essa coisa: olha, vale a pena ficar nesse conflito, nessa busca por dinheiro, nessa busca por lucro, nessa busca por crescimento econômico, enquanto as pessoas estão morrendo nos campos, enquanto as pessoas estão morrendo na guerra do Vietnã? Foi um conflito que os Estados Unidos se meteram no Vietnã com países da Ásia, e em que os Estados Unidos mandaram tropas e que foram derrotados, e que muitos soldados foram mortos. É que basicamente ali você tinha os Estados Unidos de um lado ajudando algumas tropas e a União Soviética de outro ajudando outras tropas, em que indiretamente os dois países se enfrentavam no contexto da Guerra Fria. Então, assim, vale a pena tudo isso, as pessoas morrendo enquanto ficam discutindo ideologias socioeconômicas? Não valeria a pena. E é isso que o movimento hippie, que o pessoal do Maio 68 em Paris e em outras cidades como Praga está questionando. Tanto o movimento capitalista quanto o movimento socialista, eles não estão, digamos assim, se preocupando com o essencial, que é a vida das pessoas. É esse o questionamento que esses movimentos fazem. E assim, daí a sua relevância, daí a sua importância. E daí por isso que a gente dá destaque a esses movimentos como questionamento de que o capitalismo e o socialismo enquanto ideologia talvez não fossem suficientes para resolver todos os problemas do mundo. Beleza? É uma forma de você tentar pensar um pouco fora da caixinha. E por tentar pensar um pouco fora da caixinha, você também começa a questionar em outras regiões do planeta se você de fato deve continuar submisso a uma ou outra potência. Isso acontece muito na Ásia e na África, pós-processo de descolonização, ou melhor, durante o processo de descolonização. Começa em 1947 e vai até 1985. Os principais fatores para a descolonização da Ásia e da África foram a ascensão do nacionalismo afroasiático, e é interessante pensar, porque os sujeitos que viviam na Ásia e da África quiseram sua independência, quiseram sua autonomia política, e a emergência das superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética era interessante aumentar o seu poder de influência no mundo. Então, consequentemente, eles olhavam para a Ásia e para a África, que eram regiões antigamente dominadas pelas potências europeias, principalmente Inglaterra, França e Alemanha, que agora estavam enfraquecidas comparadas às superpotências Estados Unidos e União Soviética, e pensavam: pô, aquelas regiões podem ficar independentes. Se elas ficarem independentes, a gente tem que estender nosso poder de influência por lá. Então vamos pensar nisso? Vamos, galera, vamos pensar nisso. E de certa forma, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a insuflar esses movimentos, a, digamos assim, incentivar esses movimentos. Em muitos casos, como por exemplo no Vietnã, enviando tropas em que se enfrentavam para direcionar a forma como essa independência ia ser alcançada. Por quê? Porque a maneira como isso aconteceu foi ou pelas guerras ou a partir de concessões pacíficas da independência pelas metrópoles. E é interessante a gente pensar isso, porque no primeiro caso, ou seja, pelas guerras, surgia na colônia um movimento nacionalista que impulsionava uma guerra de libertação, a qual, vitoriosa para os colonos, lhes dava poder para realizar transformações radicais no âmbito político e econômico. A opção pelo socialismo era assim um caminho adotado pelas emancipações na Ásia e na África,
que seguiram o caminho das guerras. Então repare, quando você tinha uma independência que ela era de certa forma conquistada pelo conflito militar, uma independência mais, digamos assim, com mais derramamento de sangue, você acabava tendo nesses países a adoção do socialismo e do comunismo. Quando, por outro lado, como no segundo caso, a independência era geralmente concedida pela metrópole por transferência do controle político-administrativo à elite nativa, esta, por sua vez, a elite nativa, conservava o controle econômico do novo país e mantinha o neocolonialismo. E, consequentemente, mantinha as estruturas socioeconômicas da colonização e que permitia que, de certa forma, o regime capitalista que ali predominava desde a época das potências europeias também predominasse agora em que esses países são independentes, mas estão, de certa forma, necessitados da influência de outros países. O interessante para a gente pensar nisso é que, em muitos casos, esses países independentes eles não adotaram uma posição muito clara de alinhamento. Em muitos casos, foi uma posição de não alinhamento com os Estados Unidos e a União Soviética. Repare, apesar de a gente ter os Estados Unidos e a União Soviética com muitas potências, como potências desse período, superpotências desse período, eles não conseguiram influenciar tudo quanto era lugar no mundo. O caso do que ficou conhecido como Terceiro Mundo é muito claro. Essas nações foram que deram rosto ao Terceiro Mundo, nações que são independentes da Ásia e da África, cuja política externa se caracterizou pela defesa do neutralismo, do não alinhamento e da coexistência pacífica, e se destacando por terem graves problemas sociais e pequeno desenvolvimento econômico. São os países dessa região de verde. Repara que, por exemplo, no continente africano, que é o que está no meio aí, de verde, na pontinha inferior a gente tem uma questão azul, que é basicamente a região da África do Sul, que é uma região um pouquinho diferente. E está, de certa forma, ainda mais alinhada à questão do capitalismo. Mas o restante está de verde, que está adotando essa característica básica de terceiro mundo, essa característica, de certa forma, de não alinhamento. Isso mostra que, de certa forma, apesar do superpoder dos Estados Unidos e da União Soviética, não havia, digamos assim, uma capacidade absoluta de controle do mundo todo. Apesar de tudo que eles faziam, não era possível controlar o mundo todo. Ainda era preciso haver algumas negociações, algumas concessões para a independência dos países. Mas que países são esses que nós estamos falando? Nações como Coreia do Norte, África do Sul, onde predominou uma segregação racial institucionalizada, conhecida como apartheid, e que só chegou ao fim com a eleição de Nelson Mandela pela presidência em 1994. O Mandela é o carinha da imagem que está aí. Angola, Moçambique e Índia. A Índia também é interessante a gente pensar, porque embora esta tenha sido um país tomado independente pelo movimento pacifista liderado pelo Mahatma Gandhi, ela não conseguiu romper com os laços do neocolonialismo. A Índia conseguiu a independência por uma concessão da metrópole Inglaterra, mas teve uma grande participação do movimento pacifista do Gandhi, mas ela continuou dependendo das potências europeias, até mais ou menos o século XXI, quando ela se projetou como uma das economias em ascensão. Né? Mas esses são alguns dos países que se tornaram independentes nesse processo de descolonização da Ásia e da África e apresentam os problemas elencados como terceiro mundo, que é questões sociais graves e pouco desenvolvimento econômico. É interessante pensar isso, que isso não se manteve eternamente para todos. Por exemplo, em relação à Índia, como a gente pode ver na imagem, a gente vê homens falando ao telefone. Por quê? Porque atualmente ali apresenta um grande polo de desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo uma grande questão de desigualdade social, com um sistema de saúde precário, com superpopulação, com questões de saúde de difícil acesso. A Índia ela tem esse fator. Ela, ao mesmo tempo que ela conseguiu, de certa forma, romper o neocolonialismo pelo desenvolvimento tecnológico, e aí que permitiu também um crescimento econômico, por outro lado, a Índia ainda mantém, digamos assim, grandes taxas de desigualdade social. Outro país interessante nisso é a Coreia do Sul. Entre 1950 e 1953, ela teve um conflito direto com a Coreia do Norte. De certa forma, dizem que a Guerra das Coreias até hoje nunca acabou. Mas o fato é que a partir de 1954 até o século XXI, até 2020, há um cessar-fogo na região. Só que a Coreia do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, lembra do Plano Marshall que a gente falou? Então, recebeu grandes somas de capitais e investiu em educação, tecnologia, e ela conseguiu se desenvolver economicamente. Tanto que a Coreia do Sul hoje é considerada como um dos países desenvolvidos do mundo. Mas ela surge como país desenvolvido do mundo após a Guerra das Coreias ter um cessar-fogo em 1954. Então, assim, isso acontece, e isso mostra que, de certa forma, esses países conseguiram algumas expansões, digamos assim, algumas tentativas de sair, de romper com a sua situação. O mesmo não valeu para o Oriente Médio. E aí, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente fala de conflitos. E a gente fala de conflitos porque é um dos temas mais pedidos para as questões de vocês. O Oriente Médio é basicamente essa região que vocês estão vendo aí no mapa, em que você tem a Turquia, em que você tem o Líbano, em que você tem Israel, em que você tem a Arábia Saudita, em que você tem o Omã, em que você tem o Irã, em que você tem o Iraque, o Kuwait, enfim. O Oriente Médio é uma região que fica na Ásia, né?
de uma riqueza étnica e religiosa tão gigante quanto o seu território. O Oriente Médio tem uma grande variedade cultural, mas infelizmente a região acaba chamando a atenção pelos conflitos que ali acontecem. E os conflitos têm vários motivos, mas a questão religiosa é sem dúvida muito relevante e um potencializador desses conflitos, ou seja, desses embates. A questão religiosa basicamente se dá em torno da religião islâmica. Para os muçulmanos, Alá é o verdadeiro Deus, Maomé é o profeta. Só que desde a morte de Maomé, a religião muçulmana se dividiu em duas formas de entender como ela deve se manifestar. Você tem os xiitas de um lado e os sunitas de outro. Basicamente, os xiitas são mais ortodoxos e radicais, enquanto os sunitas possuem uma leitura mais branda do Alcorão e até um segundo livro de lei chamado a Sunna, que é um livro de certa forma um pouco mais atualizado. O que basicamente está dizendo o seguinte: os xiitas são mais fundamentalistas, enquanto os sunitas possuem uma, digamos assim, uma visão um tanto mais adaptável às realidades do século XXI. Só que no mundo árabe, os xiitas se encontram em grande maioria apenas no Irã e no Iraque, enquanto os sunitas são maioria em todos os demais países. Ou seja, a visão sunita ela ocupa o que a gente pode dizer 85% do Oriente Médio, enquanto a visão xiita ocupa os restantes 15%. Mais desses 15% se concentram basicamente no Irã e no Iraque. Essa dicotomia religiosa ela se manifesta em conflitos, principalmente como a gente pode ver no Irã. Em 1979, um cara chamado Ayatollah Khomeini, que está nessa imagem aí, derrubou o governo do Shah Reza Pahlavi, que era um governo sunita, no Irã, sendo que o Irã é de uma maioria xiita, e o Shah Reza Pahlavi liderava o país desde a Segunda Guerra Mundial, e como sunita tinha uma visão mais branda, digamos assim, das coisas, e mantinha, de certa forma, um diálogo com as potências ocidentais. Com a chegada dos xiitas no poder, eles não negociavam com os países capitais do Ocidente, e o fato foi considerado um dos episódios que poderia refletir na guerra, que se refletiram na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas olha só que coisa interessante a gente pensar. A gente tem um país como o Irã, que tem a maioria xiita, que é liderado por um sunita. Um xiita vem e chega ao poder. Quando ele chega ao poder, ele não quer dialogar com as potências ocidentais. E o que as potências ocidentais iam querer com o Oriente Médio? Mesma coisa que as potências ocidentais da Europa queriam desde o imperialismo. Acesso às matérias-primas ao mercado consumidor, mas principalmente às matérias-primas. E quais são as matérias-primas? Em especial o petróleo. O Irã, o Iraque, essa região é muito rica em petróleo, que atrai muito o interesse dos Estados Unidos. Só que quem pagou o pato da chegada do Irã, da chegada de um xiita ao poder do Irã, foi o Iraque, cujo poder político nessa época foi entregue ao Saddam Hussein, que era um sunita que governava o país agora com o apoio dos Estados Unidos. Então repara, de certa forma, os Estados Unidos sustentaram um sunita aliado deles no poder num país de maioria xiita, que é o Iraque, né? Mas que conseguiu se consolidar no poder pela força militar, pela força bélica, e que, poucos anos depois da chegada da Khomeini ao poder no Irã, entrou em conflito por causa de uma região de fronteira. Repare, a questão da fronteira, que dava saída para o Iraque para o mar, ela é o fator que faz eclodir uma guerra entre o Irã e o Iraque. Mas essa guerra tem por trás os interesses dos Estados Unidos, em especial, que se vê ameaçado pela ascensão de um líder xiita ao Iraque, ao Irã, que é o Ayatollah Khomeini, que de certa forma não gosta das potências ocidentais, mas negocia um pouco as potências orientais. E das potências orientais você tem a União Soviética, ou seja, a União Soviética acaba ingressando nesse processo e, para equilibrar um pouco o jogo de poder nisso, os Estados Unidos começam a apoiar um sunita no Iraque, que é o Saddam Hussein, que depois a gente vai ver mais pra frente se torna um inimigo dos Estados Unidos. O Iraque, com Saddam Hussein, acaba se metendo em outros conflitos no Oriente Médio, como por exemplo na década de 1990, em que o Iraque entrou em um novo cenário de guerra, onde suas tropas invadiram as fronteiras de guerra com o Kuwait. Saddam Hussein acusava o governo de rival de prejudicar o comércio de petróleo, olha o petróleo aí de novo, assim como reivindicou um pedaço do território do Kuwait, que para ele historicamente pertencia à sua nação. Ou seja, tu repare que além da questão religiosa, você tem agora uma questão territorial. E o território é importante porque tem riqueza econômica. E essa riqueza econômica, ela é extremamente importante para os interesses das superpotências, Estados Unidos e União Soviética, porque de nada adianta você ter poder político se você não tem poder econômico. Esse conflito, por exemplo, entre o Iraque invadindo o Kuwait, foi conhecido como Guerra do Golfo, foi um conflito que durou basicamente um mês, né, e trouxe sérios problemas para os iraquianos, que sofreram embargos econômicos impostos pela ONU. Repare, a ONU, que é uma instituição criada após a Segunda Guerra Mundial, um organismo internacional para a manutenção da paz, basicamente, e outros assuntos, ela tem poder de convencer outros países a não apoiarem determinadas ações de alguns estados, e isso aconteceu com relação ao Iraque, com relação à sua postura à guerra do Golfo. Só que
O Oriente Médio, hoje em dia, ele tem mais e chama mais atenção não só pelos seus conflitos internos, mas principalmente pelos seus conflitos externos, os conflitos que dali derivam para outras regiões do mundo, como a questão do terrorismo. Em 2003, uma nova guerra explodiu quando os Estados Unidos, isso mesmo, os Estados Unidos acusaram Saddam Hussein, seu antigo aliado, de fabricar e armazenar armas de destruição em massa, bombas atômicas, né, para causar e podiam substanciar o terrorismo. O terrorismo, basicamente, dos Estados Unidos começa a ganhar bastante repercussão com essa imagem que vocês estão vendo aí, a imagem do ataque do World Trade Center, das torres de 11 de setembro. Cara, essas imagens, esse dia, é extremamente importante para a gente pensar a guinada que deu os Estados Unidos em relação ao Oriente Médio, ao terrorismo, porque a partir daí dos Estados Unidos começou, de uma maneira geral, a tentar efetivamente controlar muitos países dessa região. Por um lado, você tem o medo do terrorismo, o medo de que você tenha ataques contra civis e militares norte-americanos, mas por outro, você também tem a questão do interesse econômico, isto é, a questão do controle territorial para a garantia do petróleo. Então, assim, você tem um jogo político muito interessante nessa questão dos Estados Unidos no Oriente Médio e após a Guerra Fria, como a gente vê no século XX, em 2003, você tem, de fato, os Estados Unidos agora tentando se meter diretamente com o discurso de combater ou de combate ao terror para que os Estados Unidos consigam mostrar o seu controle na região, tá bom? Então, assim, isso são os aspectos que chamam a atenção do Oriente Médio. Mas é claro, assim, o Oriente Médio não chama a atenção só por esses conflitos. Na verdade, existem muito mais. Para muitos estudiosos, há dois grandes fatores territoriais que também contribuem para a atenção dos países do Oriente Médio, além do petróleo, que é chamado de ouro negro, é o fato da ouro azul, o controle da água, né? Por exemplo, os conflitos árabes-israelenses estão ligados muito à ocupação do território de Israel, que é disputado por judeus e muçulmanos, na chamada questão palestina, ou seja, você tem no Oriente Médio a importância de você controlar algumas regiões, sem dúvida alguma, e o controle dessas regiões está muito ligado a você ter acesso à água, que é importante para você manter vivas as populações que ali vivem, em uma região de muito deserto, e também ao petróleo, que é uma região que é um produto extremamente rico, um produto extremamente necessário para a economia mundial, e que quem controla consegue vender, consegue ter acesso a produto, consegue ter mais retorno econômico e tudo mais. Israel é um país criado após a Segunda Guerra Mundial, é um país literalmente para receber os judeus, principalmente após o Holocausto nazista, e que de certa forma ele ocupa a região da Palestina. Como vocês podem ver na imagem ao lado, essa região que tem Cisjordânia, Jerusalém, o que você tem de laranja? Laranja é o que? Israel, a área verde, o que é a região da Cisjordânia, o que está mais clarinho em branco seria o que é o Egito, né? E assim, essa região antes era uma região só considerado como região da Palestina. Isso faz com que a Palestina deixe de existir para dar lugar a Israel, que cria a questão palestina, que nada mais é com que os palestinos, que são muçulmanos, tenham reconhecido o seu Estado, ou seja, o seu país. E essa discussão ainda perpassa os dias atuais. Beleza? Só que nessa região, com a inserção de Israel, fez com que muitos países muçulmanos ficassem um pouco incomodados. Em 1967, por exemplo, o Egito, Jordânia e a Síria entraram em conflito contra Israel no episódio que foi conhecido como a Guerra dos 6 Dias, que basicamente os motivos foram a anexação por parte de Israel ao seu território da Península de Sinai, que pertencia ao Egito, das colunas de Golã, que era nascente do Rio Jordão e pertencente à Síria, e da Cisjordânia, que hoje é parte da Jordânia. Repare que a gente tem o conflito, o território agora, tanto a questão das colunas de Golã, que pertenciam à Síria, que era nascente do Rio Jordão, ou seja, a questão da água, quanto a própria questão da Península de Sinai, que pertencia ao Egito, que é uma região de riquezas minerais. Enfim, você repare que agora a gente tem não só a questão religiosa do embate entre os árabes, entre os muçulmanos e os judeus, mas somente a própria questão territorial, a questão mais geopolítica, geoeconômica também sendo colocada em prática. E esses conflitos eles não param, eles acabam dando retorno em anos sequenciais, em anos posteriores, dando retorno. Como, por exemplo, em 67 teve a Guerra dos 6 Dias, em 67 teve a Guerra dos 6 Dias, em 73 tem uma retaliação aos judeus a isso, que é quando os árabes realizam um ataque surpresa durante o feriado judaico, conhecido como Yom Kippur, Dia do Perdão. Durante 19 dias, Israel foi atacado e atacou outros países. Mas é interessante pensar que em 73, por exemplo, esse conflito fez com que muitos países exportadores do petróleo dessa região, que não gostaram do que estava acontecendo, eles começaram a aumentar o preço do petróleo, que provocou uma grande crise do petróleo e, consequentemente, uma grande crise energética em todo o mundo pelo seu aumento repentino, porque significava um aumento de custo. Isso fez com que o embate por território, o controle territorial no Oriente Médio significasse um impacto econômico nos países na superpotência, Estados Unidos e União Soviética, que compravam petróleo nesses países. Então repare como essas coisas acabam estão bastante ligadas, né?
E isso, embora tenha acontecido na Guerra Fria, isso perdurou o período posterior à Guerra Fria. Por quê? A Guerra Fria encontrou seus capítulos finais nos anos 1990 até 1991, e isso pode ter como marco final a dissolução da União Soviética. Como é que a União Soviética chegou ao fim? Na década de 80, 1980, um cara chamado Gorbachev propunha um governo mais transparente, com o termo glasnost, para realizar uma verdadeira reestruturação, chamada perestroika, que culminaria numa verdadeira abertura do regime soviético com mais liberdade para a sociedade. Na verdade, assim, na década de 80, a União Soviética já não conseguia mais competir economicamente, nem tecnologicamente, nem militarmente com os Estados Unidos. A derrota, de certa maneira, era certa para o seu regime. Então, o Gorbachev pensou no seguinte: olha, vamos controlar os efeitos da derrota dessa guerra. Então ele propôs mais abertura e transparência no seu governo para dar mais liberdade das pessoas. Só que, curiosamente, havia uma grande oposição dentro da estrutura partidária do Partido Comunista Soviético, e além disso, as outras repúblicas populares, Ucrânia, a Hungria, que de certa forma estavam dominadas pela União Soviética, passaram a exigir que tais mudanças dessem mais autonomia, mais liberdade desses países frente à Rússia, que era a grande líder da União Soviética. Então, assim, isso gerou uma grande satisfação, inclusive na própria Rússia. Tanto que em 1990, a insatisfação havia se transformado em lutas pela independência de um bloco, dentro do bloco, com grandes problemas econômicos e sociais. Até mesmo a Rússia, em 1991, liderada por um cara chamado Boris Yeltsin, declarou sair da União Soviética e praticamente sem seu líder, a União Soviética chegou ao fim em 1991. Com a União Soviética chegando ao fim, o bloco comunista perdeu grande força para combater o bloco capitalista. E isso basicamente assinalou o fim da Primeira Guerra da Guerra Fria. Tá? Então, assim, o fim da União Soviética, a dissolução da União Soviética é um marco final que assinala o fim da Guerra Fria. Porém, a gente não pode deixar de destacar o que está na imagem aí que vocês estão vendo, que é o quê? Que é o Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim em 1989 também é extremamente importante, porque marca o fim da divisão da Alemanha em duas regiões de influências comunistas e socialistas, ou seja, a imagem da Europa dividida entre esses dois blocos acaba de cair. E quando ela acaba de cair, simbolicamente, significa que essa ideologia, essa disputa de ideologias acaba de chegar ao fim. Acaba de chegar ao fim com uma vitória, de certa maneira, a gente pode dizer, do bloco capitalista. Tá? E que chega liderando o mundo para uma nova etapa. E que nova etapa é essa? A nova ordem mundial, que pode ser caracterizada pela divisão do planeta em duas realidades. Agora, não mais essas realidades são entre os países capitalistas e os países socialistas, mas sim entre a dos países desenvolvidos, majoritariamente da região norte e central do globo terrestre, composta pelas nações ricas, e a dos países subdesenvolvidos ou periféricos, pertencentes à parte sul, ou como a gente pode dizer, o Brasil está inserido nos países subdesenvolvidos, que são os países da África, os países da América do Sul, os países da Ásia. A parte norte dos países desenvolvidos estão os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, de certa forma também o Japão. Então, assim, essa nova ordem mundial, como a gente pode ver na imagem, é uma ordem que você tem o mundo todo conectado por tecnologias, sendo essa uma característica extremamente importante, a globalização, o desenvolvimento tecnológico, a comunicação em tempo real, como a internet, por exemplo, que é um grande símbolo disso. E você tem basicamente essa tecnologia que busca, que acaba mostrando justamente essa desigualdade que você tem entre os dois lados, entre o lado desenvolvido, do norte e do centro do globo, e a parte subdesenvolvida, periférica, da parte sul. Além disso, nessa nova ordem mundial, você também tem a eclosão e a ascensão do que a gente pode chamar dos grandes organismos internacionais, em que você tem a ONU, Organização das Nações Unidas, que existe desde a Segunda Guerra Mundial, que é extremamente importante para a manutenção da paz no mundo e outras ações como combate à fome, combate a problemas climáticos, e também a União Europeia, que marca a união dos países europeus em torno de um bloco econômico, também social, que permite que os países da Europa estejam juntos, enfim, com facilidade de deslocamento das pessoas entre as suas fronteiras, o próprio Mercosul, o Mercado Comum do Cone Sul, que é de certa forma, um acordo para facilitar a comercialização dos países da América do Sul. A ideia disso é basicamente que você, agora com a divisão dos países, com a divisão do mundo entre os subdesenvolvidos e os desenvolvidos, você consiga se juntar aos países que são, digamos assim, semelhantes a você e se fortalecer enquanto bloco para garantir, de certa forma, que você consiga ter desenvolvimento econômico. Isso na prática nem sempre dá certo, tá, galera? Muitos blocos desses acabam trazendo vantagens econômicas para os países que os lideram, como, por exemplo, o Mercosul traz muito mais vantagem para o Brasil e Argentina do que para os demais, que são os países mais ricos da América do Sul, tá bom? Mas isso mostra um pouco das características dessa nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela tem como característica a questão da tecnologia, a questão da globalização, a questão da organização por blocos, de alianças também, muito importante para a gente assinalar. Bom, é isso, galera, que a gente queria deixar destaque para vocês levarem para a prova, tá bom? Eu novamente coloco o meu contato aqui.
Meu e-mail glauco.josecosta@hotmail.com. Deixa o WhatsApp 21 994 233 701 e o Instagram, Glauco Costa, por meio dos quais vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas e tudo mais. A gente vai ter novos vídeos, vamos ter outros vídeos sobre esses assuntos e outros assuntos que a gente precisa abordar, visando a sua aprovação no processo seletivo que vocês estão. Mas eu reitero a importância de rever o vídeo, de reler materiais sobre isso, reler a apostila que vocês têm, reler a maior número de conteúdos possíveis para que vocês possam ter a maior quantidade de informação necessária para que assim a gente consiga o objetivo principal, que é a aprovação. E, se possível, junto com a aprovação, trazer conhecimentos para entender melhor o nosso mundo. Porque quando a gente consegue aplicar o que a gente estuda à nossa realidade, fica mais fácil de aprender, mais fácil de entender, mais fácil de conseguir a nota que a gente almeja no processo seletivo que a gente está se candidatando, beleza? Então é isso, galera. Um abraço para vocês. Beijão a todos. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tamo junto.